Vambora, minha gente, falar um pouquinho do jogo de ontem, o baile do Mirassol, lá em São Paulo, CCD, mas o Grêmio que vem de dias muito difíceis, com derrotas, 3 consecutivas, e um desempenho que vem sendo também questionado pelo torcedor. O Grêmio, quando foi amplamente dominado pelo Inter, ligou o alerta. Ligou o alerta. E esse alerta, ele de alguma maneira criou no torcedor do Grêmio uma dúvida gigantesca. E ela só foi aumentando. Aí veio o jogo contra o Ceará e a fragilidade, veio o jogo descomprometido, quase... bem que eu não quero ser ofensivo, mas um jogo sem nenhuma força dos jogadores contra o Atlético Grau, um time comum. Não acha que é antes, César? Não é antes, é a partir da primeiro Grenal. Não, tu não acha que é lá na Copa do Brasil, quando Que ganha com as calças na mão? É verdade, bem lembrado. Eu tinha me esquecido do jogo sobretudo contra o São Raimundo, os 3 gols que levou lá do Atlético, acho que tá certo, Vaguinho. E aí começa uma desconfiança. E todo mundo vê que o trabalho ruiu. E o Grêmio não vê. Quem deve decidir não vê. Sempre com a ideia de que o trabalho vai gerar fruto, porque o tempo. Só que quando o treinador abre os jogos fazendo a mesma coisa, que não estava dando certo, e ontem ele abre o jogo fazendo rigorosamente a mesma coisa que ele sempre fez, ele dá um indício de que... Quem é que não pula? É o Bright White. O que houve? Tá com medinho da bola? O que houve? Inacreditável. Acho que ficou achando que a bola pudesse vir por baixo. Esse impedimento aí que a bandeirinha deu é dessas coisas também que só no futebol brasileiro. Depois foi confirmado o gol, eu preciso dizer, mas olha a bandeirinha. Olha a bandeirinha. Olha só. É incrível. Também o pênalti que marcaram pro Grêmio, que foi bem anulado, né? Que o jogador só acerta a bola também. Pênalti no início do jogo, uma barbaridade. Tu tá vendo a jogada e tu diz, meu Deus, como é que o cara dá pênalti? E o cara sabe, o cara ainda foi ver no VAR. Mas enfim, o Grêmio troca o treinador, atrasado, mas troca. O que eu quero colocar, e aí aqui a gente vai dar o voto de respeito ao Vaguinha, tá? Porque o Vaguinha foi o primeiro cara que disse o seguinte, gente, tá tudo muito bem, o trabalho do treinador, tá tentando aplicar aqui não sei o que, mas os jogadores que o Grêmio contratou são jogadores muito comuns. Para não dizer ruins. O time do Grêmio chora de ruim. Isso. Chora. Tecnicamente. Eu ontem botei os melhores momentos, que eu tava no jogo do Inter, mas depois botei os melhores momentos. O Camilo jogar no Grêmio é um escândalo. Mas esses jogadores numa ideia coletiva bem planejada e dispostos, que para fazer para vir aqui no programa você está disposto. Isso, tem que querer vir. Se eu chegar aqui de má vontade, minha participação vai ser horrível. Eu vou atrapalhar vocês. Léo, assim, eu acho que é mais grave que a posição. Olha esse lance. É mais grave olha esse lance é 2 minutos. Olha o Lucas Esteves. Não, mas é pior. Lucas... É pior, Gente, é pior. volta. Pegando o exemplo do Léo, volta um pouquinho, tá? Olha o que o jogador avança. Esse é o zagueiro, tá? Isso. Não é o armador, é o zagueiro. Só volta, por favor, Schenck. Olha o Lucas Esteves. O Vila Sante vai... não deu. O Léo pega bem, ó. Ele sai caminhando, o Bright White para, desiste. O Cristo tem uma linha de 4 que para, aí o Camilo já sai louco atrás do cara. Camilo tá saindo atrás do zagueiro. Olha o movimento do extremo, do lateral esquerdo lá, fechando. Ó. E tem um jogador livre lá na ponta. Olha lá. A linha de 4 já parou. O lateral tem que antecipar essa jogada. Olha lá. Olha a bola passa ali na frente de quem é o Vila Sante. Olha o Amuso. Aí o Vila Sante... Olha o Vila Sante agora. O jogador ameaça, ele passou. Aí já não dá mais, passou. O Amuso tá chegando pra torcer. O Amuso tá torcendo, não, ele vai pegar essa bola. Porque os caras torcem. Olha lá a linha de 4. O cara passa caminhando pelo Vijaçante. Olha isso, gente. Olha isso. Esses jogadores interessados, reconectados, engajados, o time do Grêmio não é ruim. Olha, não é para ser campeão brasileiro, não é para disputar vaga no G4, mas não é para jogar esse futebol. Então tu acha que um técnico, vamos lá, me diz um técnico bom aí. Eu vou te dizer, o Grêmio precisa de um técnico que chegue e diga pro Alexandre Rossato, dá a chave do vestiário aqui para mim, dá a chave.
bota aqui, lembra que o tiozinho que bota na presilha da calça? Agora o vestiário é comigo. Tá, mas só um pouquinho. Fecha o vestiário. O que a gente tem de informação, Léo, é que o Quinteiros fez isso. O Quinteiros não permite diálogo com ninguém, ele fez isso. Bom, mas o Grêmio precisa de alguém que... Alguém tinha que chegar no vestiário do Grêmio e falar pro Quinteiros, os jogadores estão, entre aspas, de costas pra ti. Os jogadores não estão seguindo as suas orientações. Os jogadores, está muito claro que eles não querem jogar dessa forma. Alguém tinha de intervir. Então, se o Grêmio não mexer na estrutura de futebol, do departamento de futebol, e mexer profundamente, o Grêmio precisa de um técnico estilo antigo, tá? Old school. O Abel, quando chega, pega a chave do vestiário. O Renato, quando chega, pega a chave do vestiário. O Renato, apesar de ser um cara jovial, é um cara old school. Tá? O Luxemburgo pega a chave do vestiário. E tu precisa se fechar com esses caras e tu engajar esses caras. Se contratar um técnico emergente, eu ouvi falar do Kleber Xavier, que é um... Não é hora. Não, senhor profissional, um cara muito preparado, acho que vai ter uma longa carreira. O Carpini, nenhum desses, nesse cenário do Grêmio, sobrevive. Esse vestiário engole técnico novato. O Grêmio, mas voltando ali aos jogadores, tá? Camilo é muito frágil. João Pedro não tem nenhuma condição. Nenhuma condição. O caso do João Pedro é um pouco... Eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que o João Pedro gosta dele. Bom lateral, só que não quer. Esse não quer. Tem... Agora, o Camilo, o Amuso. Cara, o Amuso é uma usina para acender uma lâmpada e não acende a lâmpada. Aí sabe? Tem, por exemplo, ele, o Grêmio... ele faz um esforço para acender a lâmpada, daí na hora de rosquear ali... Ele não consegue. Me diz uma coisa, CCD, tu disse que o Grêmio se atrasou para fazer esse movimento, essa mudança de treinador. Teria que ter feito quando? Não, se atrasou é uma figura, porque na verdade nós estamos falando de 2 semanas, 3 semanas. O que acontece é que não... era claro que os jogadores não fechavam mais e que os jogadores não queriam. Era claro isso. E quando eu aqui, sentado atrás da bancada, o Vaguinho, o Léo, tu... notam que não querem mais, e nós dizíamos todos os dias aqui, eles não querem mais. Os dirigentes têm a obrigação de saber antes. Obrigação, eles estão dentro do processo. Eles têm a obrigação. Se eles não conseguiram ver que era antes, que eles acreditavam nisso, é porque eles têm que sair também. É uma situação, Léo, nós não podemos acreditar. Eu já estive do outro lado do balcão. E eu errei muito. O que eu faço quando eu erro? Eu saio. Pelo bem do Grêmio. Porque eu errei. Eu sempre falo isso, as pessoas até debocham disso. Gente, se eu acho que eu tô indo mal aqui, e tô prejudicando o número, e tô fazendo situações aqui que são ruins, eu serei demitido. Ou não? É que hoje tá falando do profissional, do dirigente político, né? Não, eu tô falando, por exemplo, eu não consigo entender como que o Luiz Wagner Vivian segue sendo executivo do Grêmio. O Grêmio contratou 45 jogadores na gestão Alberto Guerra. 45. Me dá 5 confirmados. 45. 5 confirmados. Soares. Confirmado. Me dá outros. Confirmados. Bright White. Ainda não confirmou. Tá, não confirmou pra ti. Mas tá, confirmado. Me dá outro. Mas não resolveu o problema. O Wagner Leonardo. Não. Wagner jogou 5 jogos. Não, mas é um cara que tu vê que vai ter trajetória. Tá bom, eu pode acho ser. Fraco. Mas eu quero dizer o seguinte: tem 5 jogos. Vamos lá. Eu quero 5. 45. Quem é que contratou? Fui eu que contratei? 45 caras. Essa é a bronca. 45, Vaguinha. 28 meses, o Grêmio contratou 45, é quase 2 por mês. E tu não enche 2 mãos de confirmados. Tu tem uma linha de confirmado que tá bom, 5. Aí depois tu tem uma outra linha de jogador de grupo, 5. E o resto errou. E os caras estão lá. Aí tu vai dizer o seguinte, mas foi o Calef, foi o Brum, não interessa. Eu quero saber, hoje em dia, o Grêmio vendeu a ideia de que agora era o CDD, de que era o controle de dados, como é que é o nome lá, o análise de desempenho. Eu quero saber quem é que analisou que o Amuso valeria o que ele custa pro Grêmio. Eu quero saber quem avaliou o Amuso
para ele ser contratado acima de R$1 milhão pelo Grêmio, um jogador belga. Quero saber. Quanto? Deve ser acima de R$1 milhão. Ele não veio para cá por menos. R$1 milhão hoje... Sabe por que eu digo isso? Porque os caras ganham em euro. Não vai me dizer que ele veio pra cá por 30 mil euros. Ele ganhava na Bélgica, se não me engano, não vou dar o valor aqui, mas pelo que eu li no jornal belga, traduzindo, é verdade, botei no Google Tradutor, né? Não fala. Tu não fala belga? Fala belguês? Isso, não. olha, é uma Tu não fala decepção belguês? Não. grande pra mim. Mas assim, Tata diria, tu não fala bélgicos? o salário dele dobrou, porque a Bélgica é o mercado de entrada. A Bélgica, pra você ter uma ideia, ela é como o Uruguai. Ela forma e exporta. Tanto que o companheiro de ataque do Amuso no Anderlecht no início da carreira era o Doku, que está jogando no Manchester City. O Amuso ficou e o Doku seguiu carreira. Com 25 anos ele não saiu desse mercado. Mas eu acho que para jogar no mercado brasileiro ele é suficiente. Porém, eu preciso ver o Amuso numa estrutura de time bem montada, com os companheiros, amiguinhos dele querendo brincar, que tem amiguinho do Amuso que não quer brincar, que tá de beicinho no playground. Então, se tu tiver uma estrutura de time e o Grêmio vai precisar trazer um técnico que busque isso, eu acho que o Amuso é um cara que pode ser interessante, pode render. O Kiki Oliveira é uma ótima contratação, um jogador que já mostrou que veio. Tu tem alguns nomes que sim, tu tem nomes que o Grêmio errou. Vamos lá, os laterais. O Grêmio tem um problema com laterais. O Grêmio trouxe um lateral que ele jogou meio tempo, César, e não jogou mais. Ele não consegue jogar. O Grêmio trouxe 3 laterais de esquerda. Tocasse num exemplo que pra mim é o exemplo claro do absurdo que virou a análise de desempenho do Grêmio. O Luan Cândido. O Grêmio contratou esse jogador por empréstimo. O Grêmio contratou um jogador que estava treinando em separado por empréstimo de 1 ano, que ele chegou aqui gordo, sem nenhuma condição física de jogar. Esse tipo de jogador, quando tu contrata por empréstimo, Vaguinho, quando tu compra por empréstimo um cara, ele chega hoje e joga amanhã. Por exemplo, se o Grêmio contratasse o Marlon por empréstimo, o Marlon jogou quinta-feira, né? Mas ele não estava bem no Cruzeiro. Ontem até eu vi uma informação sobre Grêmio e Cruzeiro muito curiosa. Depois eu falo pra vocês. O Marlon chega jogando. Eu não tô dizendo se ele é bom ou ruim, isso aí já é uma outra seara. Mas tu contratar um jogador por empréstimo fora de forma, tu tem que chamar as pessoas, cara, da onde vocês tiraram que esse cara seria a solução pro Grêmio? Ele veio em fevereiro, né? Até dezembro, então são 10 meses. Ele levaria 1 mês e meio para entrar em forma, fazer pré-temporada, Já levou mais de um mês de jogo. Guris, vamos tentar refletir sobre qual o tamanho da direção gremista, qual o tamanho da responsabilidade, né, da direção em relação a tudo isso que está acontecendo no Grêmio nesse momento, esse momento de instabilidade. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui nos comentários e repercutir o que a galera tá dizendo. A Rafaele manda o seguinte: chama o Dunga que resolve essa vergonha de vestiário. O Stefano Cardoso: Felipão de coordenador e Arce de técnico. O que vocês acham? Ele pergunta. O que tu acha, CCD? Rapidinho pra ele. Eu não conheço o trabalho do Arce e acho que não dá pra arriscar, tá? Não dá. Pra mim tá claro. Mano Menezes. Nada de Dorival. Vamos parar com essa história de achar que o Dorival é o cara. Não é. Não é o cara. Nós precisamos de um treinador que entenda o tamanho da limitação do Grêmio nesse momento. O Dorival ainda tá com essa coisa do carimbo da seleção, até deve estar abatido. Nós não dá para ter um cara abatido, tem que ter um cara, tem que perguntar, tu tem que ligar para ele não pode te atender direito, ele tem que falar meio torto. Porque ele vai estar ele obrigatoriamente tem que estar com uma faca entre os dentes. Obrigatoriamente. Tu acha que o Mano é esse cara? Eu acho que ele pode ser esse cara. Informação, tá? Na reunião do CA, segunda-feira, se debateu porque o Gustavo Quinteiros, ele subiu no telhado faz umas 2 semanas, né? Que se percebeu que a vitória contra o Atlético ela já não convenceu. E a partir do Grêmio já ficou mas ganhou e tal. E depois disso, o Grêmio encarreirou as atuações ruins. E na segunda-feira, no CA, se discutiu, sim, uma possível substituição já do Quinteiros, dependendo do que aconteceria na quarta-feira, mas a ideia era substituir depois do Grenal. O nome do Mano tem alguma restrição, porque o Mano teve episódios recentes, a gente tá vendo imagem aqui do Fluminense, com o Marcelo, com o Thiago Silva, e o Grêmio tem muito receio
de como pode repercutir essa postura do Mano, que é um cara mais de pulso firme. E o Mano é um cara de personalidade. A impressão que dá é que o Mano disse, não precisa estar aqui. Repercutiu isso aonde? Dentro do vestiário. Com esse grupo do Grêmio que já se viu, esse grupo do Grêmio tem lado, né? Ele é milindrado. Só tem uma diferença. O Grêmio não tem nenhum figurão. Bom, mas o Grêmio não tem nenhum figurão, mas os caras... É inacreditável. O Grêmio, vamos imaginar que o Vijaçante... Bright White é um figurão. Mas ele não é exatamente um jogador de seja aquele líder ruim, né? Aparentemente. O que eu quero colocar assim, ó. Mas o Thiago Silva, eu não vejo o Thiago Silva como um líder ruim.